O glutão, e que nome horrível. Bom, esse é um animal, que é o tal do glutão, também chamado de carcaju. É um animal bem arisco que vive em umas regiões gélidas, como por exemplo a Sibéria. Também encontrado no hemisfério norte, nas regiões do Alasca, na Escandinávia, no estado do Michigan, nos Estados Unidos e, claro, você já deve estar percebendo, no Canadá. Sim, no Canadá. O carcaju é do Canadá. Ele é um animal baixo, esguio, peludo, com garras muito afiadas. Ele tem um comportamento bem irregular, meio estranho e pode ser muito bravio, arisco, atacar de forma animalesca de repente. Não. Você não tá no Discovery Channel ou no National Geographic. Ainda não, porque o nome desse animal lá na língua materna do Canadá é Wolverine. Olha lá de novo, ó. Meu jovem padawan amigo nerd, sim, você que é nerd, mas nerd mesmo. Seja bem-vindo à nossa embarcação do Peregrino da Alvorada. Eu sou Guilherme Amarino e nós estamos aqui mais uma vez falando de X-Men. Olha só, sim, esse é o ano do X-Men, meu caro amigo. É isso aí, os mutantes mais queridos do mundo. E não são os mutantes da Record, sim, os mutantes, os X-Men, pupilos do professor Xavier que estudam numa escola de fachada para combater o mal. E o mal são homens muito malvados que querem perseguir, exterminar uma raça toda, ou então às vezes são mutantes malignos que querem destruir a humanidade, ou então às vezes seres cósmicos, incontroláveis e ainda também uma raça alienígena que quer simplesmente devorar tudo. Pois é, existe isso também. E muito mais. Ou então o vilão pode ser apenas o seu passado. O vilão é você não lembrar nada que aconteceu com você, porque o que aconteceu foi que te fizeram de um experimento genético duvidoso que abriu o seu corpo inteiro e substituiu todos os seus ossos por uma liga de metal super poderoso chamado Adamantium. É complicada essa história, viu? Esse é o Wolverine. Apareceu pela primeira vez lutando contra o Hulk na Incredible Hulk número 180, criado pelo também incrível Roy Thomas e pelo Len Wein, dois grandes roteiristas e diretores da Marvel. Ele foi projetado, a sua roupa foi projetada pelo John Romita Sr. Ele é o carcaju da Marvel. E ele já passou pela caneta de muita gente. E talvez seja o mutante mais famoso da Marvel, mesmo a contragosto de algumas pessoas, inclusive de mim. Ele foi adicionado à equipe dos X-Men pelo Chris Claremont, no que chamamos de Segunda Gênese, fazendo parte de uma equipe multiétnica que é enviada para resgatar a equipe original dos X-Men na ilha mutante de Krakoa. E olha só, eu já falei de Krakoa por aqui, fica a dica para você ouvir tanto o Peregrino da Alvorada, um outro episódio que eu falo dessa ilha, e também um dos podcasts do Contemporama. Olha, utilizando aqui a oportunidade que temos um podcast sobre X-Men, lá tem mais informação sobre isso. Foi em 1982 que, em parceria com o grande Frank Miller, que é um dos lendários roteiristas das histórias em quadrinhos, que o Wolverine na história disse uma frase que marcou para sempre o seu caráter e a sua identidade. Wolverine diz na história: eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é nada agradável. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Isso reflete muito sobre o tipo de postura que o Wolverine sempre assumiu nas histórias e sobre o seu passado. E muito também sobre como ele mesmo enfrenta quem ele é. Wolverine é complexo e um personagem bem interessante. É um mutante que vive perturbado pelo próprio tempo. O seu poder mutante não é ter garras e ossos de metal, mas sim sobreviver. Ele tem um fator de cura que dá a ele um poder de regeneração extrema. Ele pode se ferir, mas ele vai se curar. Ele pode cortar um braço e outro, com o tempo, vai nascer no seu lugar. Wolverine não fica doente. Wolverine não morre. Ele, inclusive, vive como quem já viveu tempo demais aqui nessa terra. Ele também tem os sentidos todos aguçados. Audição, olfato, visão. Ele age muitas vezes como um animal. Pelo fator de cura dele, o auxiliar, desenvolveu também grandes habilidades de batalha corpo a corpo. E, curiosamente, em suas mãos existem garras que saem para fora, mantendo uma terrível postura violenta e assustadora. Em
razão dos seus poderes mutantes, Wolverine foi capturado e em várias possíveis histórias de origem, contadas e recontadas através dos tempos, ele é um alvo de um experimento genético militar. Eles abrem totalmente o seu corpo, removem os seus ossos e injetam um metal líquido neles. E dependendo da adaptação, eles substituem ou enxertam essa liga de metal chamada adamantium, que é um dos metais mais poderosos do planeta nas páginas de gibi da Marvel. Esse procedimento ele é tão invasivo que acaba gerando também consequências para a mente do Wolverine, que sofre de amnésia. Ele esquece seu nome, tanto que muitos nomes foram dados para o Wolverine. Logan, James Howlett e outros que ele assume ao longo dos anos nos quadrinhos. A sua história ela vira uma coxa de retalhos de sofrimento, de dúvidas, inconsistências, abusos e selvageria. Logan ele vive como um selvagem, às vezes inclusive no sentido literal, dando vazão à sua força animalesca e aos seus instintos mais assassinos. Ele vira uma arma, a Arma X. Em outras aparições, ele também é um agente da Tropa Alpha do Canadá. Ele vira um agente, inclusive, Black Ops, assim, do governo. Quando ele entra nos X-Men, inclusive, também em algum tempo, ele forma a própria equipe que realizará os feitos que a equipe principal não tem coragem nem moral para fazer. Será que o Wolverine é um anti-herói ou um herói? Os filmes da Marvel tentaram pintar um Wolverine mais heróico, que se sacrifica. Pela primeira vez na vida, estou orgulhoso de usar esse traje. Significa que eu sou um X-Men. Eu sou o X-Men. E mesmo com essa moral duvidosa, meio ranzinza, ele encontra amigos, família, muitos irmãos. Mas o verdadeiro Wolverine, ele é assombrado pela sua frase. Ele é melhor no que faz. Matar. Rasgar a carne, realizar aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Ele não tem medo de enfrentar o perigo, a morte, a dor. Mas, internamente, ele vive com as dores o devorando. Seja a culpa, seja o seu passado, sejam as várias contradições nas histórias que contaram sobre quem ele é. Externamente, Wolverine é bravo, corajoso, terrível, ranzinza. Internamente, ele é alguém que luta contra a própria selvageria. O melhor no que faz, mas o que ele faz ninguém gosta muito. Não é nada agradável. Na história, também houve um outro assassino que viveu um dilema muito parecido. Ele matou muitos, perseguiu, tirou os filhos das suas mães, fez viúvas, separou famílias. Cometeu atrocidades e autorizou linchamentos, apedrejamentos, mortes pelo simples fato de não serem do tipo de pessoa certa. Ele perseguiu aqueles que se diziam cristãos e atrapalhavam o partido dos fariseus. Esse era Paulo, o melhor naquilo que ele fazia, que era matar cristãos. Algo nada agradável também. Mas Paulo teve um encontro que mudou para sempre a sua vida. Ele caiu em si com o Filho de Deus, o resgatando da sua dor, transformando toda a sua história, inclusive o seu nome, que antes era Saulo. De alguém que era um matador de gente, ele virou um doador de vida. Mesmo assim, Paulo também teve que lidar com o seu passado, com o fato incontrolável de até desejar fazer o bem, mas não conseguir realizá-lo, de não querer realizar o mal, mas o seu coração selvagem que prega constantemente uma peça nele. Paulo diz isso, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo vive uma luta contra a sua própria selvageria à sua maneira.
como o Wolverine, abre as suas garras, mostra os dentes e vai para a luta facilmente. Ele ainda clama: miserável homem que eu sou, quem me livrará disso? Quase como um grito de angústia do Wolverine saindo da sua operação, mostrando as garras incontrolavelmente, quebrando tudo para encontrar as respostas no seu desequilíbrio interior. Mas Paulo, o principal dos pecadores, revela algo que Wolverine não foi capaz de entender. Paulo diz em alto e bom som para todos: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo que resolve a nossa vida de contradições. O que eu quero dizer é o seguinte: e se for possível? E se Jesus, esse Jesus Cristo que falamos, puder resolver as suas contradições internas, puder resolver o seu passado, puder perdoar os seus piores pecados? E se ao invés de dizer, eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é nada agradável, você finalmente pudesse dizer, agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. E aí, gostou? Comenta aqui, segue o canal e deixa já o seu pedido para os próximos episódios. Esse foi mais um Peregrino do Alvorada, mais um Drops. Eu sou Guilherme Amarino e um grande abraço. Falou!